Oi, eu sou a Juliana e esse é o meu trabalho do projeto dirigido. O título do meu trabalho é Robótica Social, desenvolvimento de um aplicativo de jogo voltado ao aprendizado da matemática para crianças autistas. O meu orientador foi o Wagner Tanaka Botelho, que é do CMCC e ele trabalha na área de robótica. Para entender a importância desse trabalho, a gente vai precisar primeiro falar um pouco sobre educação inclusiva. A educação inclusiva, começou a ser discutida a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Só que ela ainda era muito feita de uma forma muito mais exclusiva do que de uma forma inclusiva de fato. A universalização da educação, ela foi dada a partir da Declaração de Jontien, em 1990, e da Declaração de Salamanca, em 1994. Porém, como a educação inclusiva ela é muito ampla, por exemplo, ela deve atingir pessoas que são cegas, pessoas que são surdas, pessoas que são cegas e surdas, pessoas com TEA, pessoas com deficiências físicas. Ela abrange muitos setores. Então, é necessário algumas leis que especificam o que deve ser feito para cada tipo de transtorno, de deficiência, para você fazer uma educação inclusiva com essa pessoa. No caso do TEA, apenas em 2012, com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, definiu a obrigatoriedade do professor ser capacitado para conseguir dar aulas para essas pessoas. Então, é algo muito recente. A partir disso, os professores eles começaram a ter que pesquisar e ter que ir atrás e ter que entender como que é o TEA, o que é o TEA, e para isso, como que ensinar as pessoas com TEA. Então, começaram a surgir algumas medidas para você auxiliar o ensino e o aprendizado de crianças com TEA. E essas medidas geralmente são utilizadas a partir de jogos educativos, tanto de forma presencial ou com uso de tecnologia, e também de alguns outros tipos de atividades que são feitas especialmente para atender esse público. Agora vamos falar um pouquinho sobre o TEA em si. Pessoas com TEA, elas têm dificuldades em habilidades sociais, como conversação, como fazer amizades. Elas também têm dificuldades na interpretação de sinais, como, por exemplo, quando a gente faz uma careta que a gente não gosta, ou um sorriso. É difícil de entender o que eles significam. Elas também têm dificuldades muito na comunicação verbal e não verbal. Essa não verbal, que nem eu falei agora, de uma careta, de algum tipo de gesto. Na comunicação verbal, por exemplo, na parte de entender ironias, entender piadas, não fica muito claro, é um pouco mais difícil de entender. E eles também apresentam algumas inadequações comportamentais, como, por exemplo, às vezes, dependendo do grau do autismo, é difícil deles entenderem que não se pode bater em alguém, que não se pode ficar pelado no meio da rua, é meio difícil de entender isso. Eles têm um interesse muito específico em alguma coisa. Por exemplo, eles podem ter um hiperfoco em quebra-cabeças, eles podem ter um hiperfoco em jardinagem. Então, tudo relacionados ao hiperfoco deles, eles ficam apenas focados nisso e não focam em outras coisas que muitas vezes podem ser importantes, como, por exemplo, dormir, comer, enfim. Eles também podem possuir atividades repetitivas e restritas, como algum tipo de toque, algum tipo de tique, que ficam fazendo ao mesmo tempo. O TEA, ele é como um espectro de cores. Então, existem várias variações. Tem pessoas com TEA com um grau extremamente leve, tem que, por exemplo, elas têm dificuldades apenas na área social e na parte comunicacional. E tem pessoas que têm um grau muito mais elevado, em que às vezes é necessário um acompanhamento de uma pessoa para você conseguir fazer as suas atividades básicas. Então, o TEA é um espectro muito grande e ainda é muito estudado em como que você lida com cada grau específico do TEA em cada situação. Como ele é um espectro muito grande e com muitas variações, para cada tipo de pessoa, é necessário um tipo específico de abordagem, um tipo específico de educação, um tipo específico de falar com a pessoa, de entender, enfim. Então, para isso, existem alguns modelos educativos que ajudam em determinados tipos de graus, em diferentes tipos de graus, em diferentes tipos de situações. Um dos métodos educacionais bastante conhecidos do TEA é o método TEACH. O método TEACH, ele é fundamentado na afirmação de que a imagem visual ela é geradora de comunicação. Então, a partir dos estímulos visuais e de alguns gestos, você consegue se comunicar. O TEACH, ele apresenta um ensino estruturado. Então, você tem um cronograma, você tem a colaboração dos pais, colaboração dos psicólogos, colaboração da criança, para você entender
e para você fazer um plano específico para essa pessoa. O TEACH, ele apresenta também uma avaliação individualizada do aluno. Então, para cada aluno tem determinadas atividades, com determinadas dificuldades, graus de ajuda, enfim. Ele é dado a partir de desenvolvimento adaptativo. Então, primeiramente, em uma atividade, a professora ajuda, e aí você vai adaptando a criança para ela conseguir fazer tal atividade sozinha, e aí ela vai aprendendo dessa forma. Você vai dando dicas, você ajuda, aí depois você vai tirando as dicas, tirando as ajudas, aumenta um pouco a dificuldade, e aí a partir disso a criança vai aprendendo as matérias, vai aprendendo atividades do cotidiano, enfim. E é isso, ele trabalha a melhoria de habilidades. Para ilustrar um pouco mais o TEACH, para não ficar muito no escuro, aqui é apresentado, nessa primeira figura, um cronograma. Então, aqui são apresentados um cronograma de 7 alunos de uma sala de aula. E, a partir dessas figuras, eles indicam o que eles vão fazer. Então, todo dia, antes de iniciar a rotina de aulas, a professora ela monta a rotina junto com o aluno, com a ordem que o aluno vai fazer as suas coisas. Então, por exemplo, ela coloca, é hora da aula de matemática, depois vai ser a aula de português, aí depois vai ser o lanche, aí depois vai ser a pausa para o almoço, aí depois vai ser a hora de brincar, vai ser determinada atividade primeiro, depois a outra atividade. Então, o aluno, ele tem esse cronograma e ele vai seguindo esse cronograma de forma com que ele consiga se organizar. Também é organizado no TEACH o espaço físico da sala de aula. Então, ele tem determinado lugar para fazer uma atividade, determinado lugar para fazer outra atividade, e assim por diante. Então, você cria uma rotina e você consegue organizar o tempo e organizar as atividades para a criança e auxiliá-las nesse sentido. Nessa segunda imagem, é um exemplo de atividade que foi feita por Fortunato, em que era para a criança começar a aprender as letras do alfabeto. Então, a primeira linha tinha as letras que a professora tinha já colocado, e embaixo o aluno deveria colocar as letras correspondentes, para ele começar a aprender as letras. Então, nesse caso, a gente consegue ver que o aluno ele conseguiu fazer a atividade completa. Nessa terceira figura, é um exercício para você tentar associar os números com quantidades. Então, por exemplo, no número 1 tem apenas uma bolinha, no número 2 tem 2 bolinhas, e aí você tem que colocar o número correspondente à quantidade apresentada em cada bolinha. O outro método educacional é o método PEGS. O PEGS ele é um método de comunicação a partir de figuras. Existe todo um treinamento com a criança para ela entender esse método de comunicação. O PEGS geralmente é utilizado para crianças que não falam e crianças que estão aprendendo a falar, né? Porque crianças com TEA geralmente têm uma dificuldade no desenvolvimento da fala. Então, o PEGS ele pode ser usado para você ajudar a desenvolver a fala. E também ele pode ser utilizado para aquelas pessoas que realmente não falam. Então, o que é o PEGS? Ele tem várias figuras, como a gente pode ver aqui nessa segunda figura. E essas figuras apresentam ações, apresentam objetos. E aí, essa criança, ela começa a formar frases a partir dessas figuras. Como, por exemplo, a gente pode ver nessa primeira figura que a criança fez a frase: eu vejo um pássaro azul. Tá, mas será que o uso da tecnologia e de jogos educacionais realmente funciona? Segundo o Bowser, as áreas de habilidades motoras, de linguagem, de comunicação, sugestão e atenção conjunta, a habilidade de habilidades sociais e de métodos educacionais podem ser melhorados a partir do uso de aplicativos e de robôs sociais. Além disso, a utilização de jogos aproxima os alunos da matéria, deixando o ensino um pouco mais visível e mais palpável. Porque também tem aquela questão do visual, né? Com o jogo, você consegue enxergar o que é abstrato da matemática e você consegue deixar ele um pouco mais concreto. Na literatura, existem alguns jogos educativos que apresentam métodos educacionais para pessoas com autismo. Um deles é o 1, 2, 3 Autismo. 1, 2, 3 Autismo, ele tem como objetivo ensinar a matemática para crianças autistas usando operações básicas, como a soma e a subtração. Ele também tem reconhecimento de formas e de comandos, como, por exemplo, qual é o número maior, qual é o número menor. 1, 2, 3 Autismo, ele tenta ser intuitivo. E ele possui 4 níveis, sendo que a complexidade desses níveis vai aumentando de acordo com a quantidade de acertos e estímulos que a criança apresenta conforme ela vai fazendo os jogos. 1, 2, 3 Autismo, ele usa o método TEACH. Ele tem telas atrativas, o que acaba estimulando a continuidade e o interesse da criança pelo jogo. Ele também tem um incentivo, que é a partir de recompensas. Que no fim de cada fase, ele recebe essa recompensa, o que acaba fazendo com que a criança queira resolver mais exercícios.
No fim da pesquisa, né, os autores, eles concluíram que as crianças autistas, elas ficaram mais autônomas e elas diminuíram a quantidade de erros, porque elas começaram a entender a dinâmica dos jogos e a eficiência da proposta. Um segundo jogo é o ACA. O ACA, ele tem o objetivo de auxiliar crianças autistas no processo de alfabetização, a partir do ensino de habilidades através da técnica de equivalência de estímulos. Ele tem níveis básicos e ele também utiliza o método TEACH. Primeiro, nesse jogo, é ensinado a nomear os objetos a partir de imagens. Depois disso, os alunos começam a aprender as letras do alfabeto. Depois, eles começam a aprender as sílabas. E depois, eles começam a fazer as palavras completas. E eles também têm um estímulo, porque sempre que a criança acerta ou ela erra, são dados estímulos visuais e sonoros para que ela não desista e ela continue prosseguindo. Um terceiro jogo é o par. O par, ele consiste em achar as vestimentas de jogadores de futebol e depois você começa a vestir esses jogadores. O objetivo desse jogo é você permitir interação através de uma tela touch entre dois usuários com autismo. Então, diferente dos outros jogos, é um jogo em que duas crianças autistas jogam juntas. A primeira criança, ela é responsável por achar as peças de roupa. E a segunda criança, ela é responsável por pedir essas peças de roupa e começar a vestir os jogadores. O nível de dificuldade aumenta de acordo com que as crianças começam a passar as suas fases, né? Os resultados desse estudo demonstraram que a importância do trabalho colaborativo, o que acabou aumentando a interação social entre essas duas crianças autistas. Então, conforme uma ia pedindo para outra, elas às vezes iam se revezando, elas se ajudavam, o que acabou aumentando a interação social entre elas. Tá, a gente viu que os jogos educacionais, os aplicativos, realmente ajudam, né, os autistas para melhorar seu aprendizado em diversas áreas. A gente viu aqui exemplos da matemática, do português, né? E também de coisas básicas como a interação social. Mas e os robôs, né? Será que eles também têm esse impacto? A robótica social, ela tem uma vasta aplicação em diversos tratamentos, como, por exemplo, em distúrbios sociais e em redução de estresse. Isso acontece porque os robôs sociais, eles são capazes de reconhecer uns aos outros, são capazes de reconhecer humanos, e eles conseguem interagir, tanto entre eles quanto a interação entre o humano e o robô. Então, eles ficam se comunicando e, a partir dessa comunicação, eles conseguem aprender. Na educação inclusiva, mais voltada para o pessoal autista, os robôs, eles não apresentam emoções. Então, é muito mais fácil para uma criança interagir com um robô do que, por exemplo, com o seu professor. Eles acabam sendo mais atraentes e eles são mais motivadores e mais seguros para uma criança entender o que está acontecendo do que se eles fossem fazer os mesmos procedimentos com alguns colegas ou com o próprio professor. Além disso, os robôs sociais, eles conseguem facilitar e acelerar o aprendizado no TEA. Bom, na literatura existem alguns robôs sociais que foram utilizados com crianças autistas. Um deles é o robô Robo. Esse robô, ele não tem a forma humana. Ele é uma bolinha que a criança consegue interagir com ela, né? E ele foi utilizado na avaliação de movimentos autônomos de crianças a partir dos 12 meses de idade. Então, a criança conseguia bater nele, a criança conseguia afastar ele, conseguia se afastar dele. E, a partir disso, ele conseguia avaliar essa movimentação da criança. Com isso, ele conseguiu ajudar as crianças autistas a explorar o ambiente em que elas estavam. Ele também começou a melhorar a imaginação da criança e ele também quebrou os padrões repetitivos que a criança tinha. Um outro robô utilizado na literatura foi o Kipon Pro. Ele é como se fosse um pintinho e ele foi usado para ter um contato físico e social com crianças autistas. Então, ele era aproximado das crianças, as crianças interagiam com ele, podiam fazer carinho, podiam apertar, que ele não quebrava nem nada. Os resultados dessa pesquisa exibiu que a atenção e as emoções, de modo simplificado e compreensivo, que as crianças tinham com o robô, permitiu com que elas entendessem o significado das suas ações. Então, para elas era muito mais fácil de você entender o que era apertar alguma coisa, se ia doer, se não ia, porque o robô interagia com as crianças. E foi muito mais fácil elas entenderem isso do que elas entenderem com uma pessoa. Bom, além desses robôs que são mais físicos, robôs que apresentam telas touch ou que interagem com telas touch também são bem vistos para ensinamento de crianças autistas. Um exemplo dele é o robô Aeromech. Ele tem um display touch e alguns botões em volta dele. Isso serve para que as crianças interajam com os jogos que ele apresenta. Ele foi usado para melhorar a capacidade de comunicação, percepção sensorial, desenvolvimento cognitivo e motor. O Aeromech também, ele consegue se adaptar às brincadeiras de acordo com o que a criança
como a criança interage com ele. Então, ele também consegue acompanhar o desenvolvimento da criança e ele consegue atender quase o espectro inteiro autista, porque ele consegue fazer essa adaptação. Um outro exemplo do uso do touch foi com o robô Now. O robô Now, ele é um robô humanoide, bem articulado, e ele consegue interagir com as crianças, porque ele consegue falar, ele consegue apontar, ele consegue se mexer. Esse robô, ele foi utilizado como um tutor e um parceiro de equipe em um jogo de Tangram. Então, a criança estava jogando um jogo no tablet, e o robô ajudava elas a entenderem como que elas iriam jogar, o que elas poderiam fazer e tudo mais. No final da pesquisa, quase todas as crianças, elas entenderam o que o robô pedia, tanto quanto o robô pedia de ajuda, e às vezes elas ajudavam o robô. Então tinha essa interação social. E também foi perceptível ver que, com o maior tempo de interação entre o robô e essa criança, todas as crianças começaram a aumentar o seu desempenho e ficaram muito melhores. Ou seja, elas começaram a jogar jogos cada vez mais difíceis, tangrams bem mais difíceis, e elas começaram a não precisar mais da ajuda do Now. Então, com toda essa revisão bibliográfica que a gente acabou de fazer, desde o espectro autista, como os métodos educacionais, o que existe na literatura sobre a robótica social e o autismo, sobre a utilização de aplicativos e o autismo, a gente consegue chegar no problema de pesquisa. Então, a gente sabe que tem muitos professores que não sabem como ensinar a matemática para crianças autistas, devido a essa obrigatoriedade deles atenderem a esse público ser muito recente. Também, a gente sabe que existem diversos aplicativos de jogos para crianças autistas, e o que a gente consegue ver em comum é que tem muita utilização tanto de jogos quanto de robôs que são para diversas coisas, exceto para matemática. Então, ainda tem muito pouco para matemática. Então, seria muito interessante a gente ter mais recursos para auxiliar o ensino da matemática e auxiliar os professores, visto que a matemática é algo muito abstrato. Então, tentar fazer com que o abstrato se torne um pouco mais concreto, seja um pouco mais palpável, seja um pouco mais visual, acho que seria de devida importância. Além disso, uma coisa que tem em comum entre os aplicativos é que a maioria deles, eles não têm um ensino individualizado. Eles são feitos com as suas fases, com as suas dificuldades, com as suas ajudas, mas eles não são individualizados como eles deveriam ser para cada autista, já que cada autista demanda de uma atividade diferente, de metodologias diferentes. Então, fazer alguma coisa que seja um pouco mais individualizada, que também auxilie os professores no ensino da matemática, seria algo bem interessante. Assim, a gente consegue chegar nos objetivos desse trabalho. O objetivo geral desse trabalho é implementar um aplicativo, mais especificamente um jogo educacional, e ele será executado em uma Raspberry Pi 3B conectada em um display touch de um robô social. Mas por que a utilização de uma Raspberry Pi 3B? A Raspberry é como se fosse um cérebro de um robô. Então, o jogo sendo executado nela é como se o jogo estivesse sendo executado em um robô. E como posteriormente ele será executado em um robô, então ele ser feito para uma Raspberry Pi já ajudaria para trabalhos futuros. E ela também vai ser conectada em um display touch, visto que os jogos com o touch, eles são bem mais atrativos para crianças autistas, principalmente para a matemática, porque fica um pouco mais visual, um pouco mais fácil de se interagir. Além disso, o aplicativo ele vai utilizar alguns métodos educacionais, como o Kit e o PEX, que eles serão estudados ao longo do projeto. Para a gente conseguir alcançar esses objetivos, a gente primeiro vai ter que fazer um levantamento bibliográfico sobre o TEA e os métodos educacionais de ensino para autistas, como o TEACH, o PEX, que eu já expliquei. Nós também temos o SEARCH, temos o método em pirâmide, e a gente vai verificar quais seriam os melhores para compor o aplicativo, juntamente com um profissional. Depois disso, a gente vai precisar de um levantamento bibliográfico sobre jogos educativos já desenvolvidos, principalmente na área da matemática, voltado para crianças autistas de forma física. E a gente vai, a partir deles, analisar se seria possível os tornar virtuais para auxiliar no ensino da matemática a partir desses jogos. Depois disso, a gente vai precisar estudar a Raspberry Pi 3B e o Display Touch, visto que vai ser a primeira vez que a gente vai entrar em contato com esses dois equipamentos. Depois disso, a gente vai precisar definir as características do jogo, como as interfaces, como o personagem, se vai ter, se não vai ter, a parte gráfica do jogo, que cores que vão ser utilizadas, como que vai ser feito, a partir também dos métodos e dos jogos que a gente escolheu. E por último, a gente vai implementar o jogo. Ele vai ser em Java, porque é uma linguagem que eu estou muito mais familiarizada do que qualquer outro tipo de linguagem. E é uma linguagem muito boa para conseguir fazer jogos e fazer aplicativos. Além disso, a gente vai precisar também fazer um estudo de bibliotecas do Java que vão poder ser utilizadas, como, por exemplo, o Java Swing. Bom, por último, eu acho que esse projeto é um projeto bem interessante, porque ensinar matemática é um desafio muito grande para muitos professores. E ensinar matemática para uma pessoa autista é muito mais difícil
pelo fato dela ser muito abstrato, né? Então, a utilização de jogos, a utilização de aplicativos e de robôs pode auxiliar muito nessa proposta de aprendizado. E também a gente espera que não ajude apenas, né, os autistas, mas também pessoas que não têm autismo e, quem sabe, também para outras pessoas, né? Aí aqui eu decidi colocar também um cronograma, né, com tudo o que deveria ser feito, do que deve ser feito, né, ao longo do projeto. E aqui são os meses, né, um projeto com duração de 1 ano, como se fosse uma iniciação científica. Bom, então, para trabalhos futuros, fica testar a eficiência desses jogos, né, com as crianças autistas, porque em 1 ano é muito difícil de fazer esse teste, né, visto que deveria ser feito em um tempo muito maior, como, por exemplo, um mestrado ou até em um doutorado, fazer esse teste, né. Também fica para trabalhos futuros implementar outros jogos e também fazer a construção